Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valdereza, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. Hoje nós estamos no estudo do Livro dos Espíritos e vamos falar duas questões referente ao retorno à vida corporal, a questão número 398 e 399, que vai nos dar respostas, sobre pelas tendências atuais, conseguimos conhecer as faltas cometidas no passado, mas antes de darmos início, vamos fazer a nossa prece de abertura, elevando o nosso pensamento a Deus, pela misericórdia que nos concede todo dia, a cada amanhecer, é um novo recomeço. Ele nos oportuniza com o progresso e a oportunidade da nossa transformação. Agradecemos também o Mestre Jesus, que através do teu Evangelho e o teu exemplo de amor nos trouxe a luz, nos trouxe o direcionamento de como devemos proceder para esse progresso que o Criador colocou dentro de nós. Agradecemos também ao nosso anjo guardião, aos nossos mentores, aos benfeitores que sempre atuam conosco, nos inspirando a cada amanhecer nessa oportunidade de nos melhorarmos e nessa vibração amorosa que emanamos. Pedimos também que essa condição de harmonia perdure no nosso lar por toda a semana que se inicia. Sendo assim, pedimos licença para iniciarmos o estudo dessa semana. Então, como falamos, vamos verificar, vamos estudar sobre as tendências atuais, das nossas vicissitudes, dos nossos desafios, se a gente consegue identificar as faltas do passado. Então, Kardec questiona aos benfeitores, na questão número 398, as tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, segue-se pelo estudo dessas tendências como conhecer as faltas que cometeu, e eles respondem, sem dúvida, até um certo ponto. Mas é preciso ter em conta o progresso que se pode ter operado no espírito e nas soluções que tomou no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Então, a espiritualidade, o plano espiritual aqui, através dos benfeitores, estão a nos esclarecer. Sim, as deficiências que trazemos hoje, elas refletem, sim, os erros de ontem. Até certo ponto, eles trazem essa colocação. Até certo ponto, sim, porque isso ocorre com uma certa frequência. Mas ele faz aqui uma ressalva, Nós não podemos desconsiderar o progresso, que se opera na erraticidade que o espírito faz através do estudo, da sua melhoria, do seu elevamento, do seu aprimoramento. Toda essa circunstância de melhora, de aprendizado que o espírito faz na erraticidade, ela vai ter uma interferência na vida subsequente. E a próxima existência, com certeza, vai ter esse reflexo dessa melhora.
Então, sim, muitas coisas que nós passamos hoje, os nossos desafios, muitas vezes eles estão atrelados realmente a essa reparação que nós temos que fazer do ontem. Nós temos que consertar as coisas que nós quebramos lá atrás. E muitas coisas do que nós passamos hoje, sim, é esse reflexo. Mas tem essa ressalva e a gente não pode desconsiderar que hoje, na existência subsequente, a gente já vem com um pouco mais de bagagem, um pouco mais de entendimento, porque quando o espírito parte, para a erraticidade, ele tem a oportunidade dessa melhora, através da sua consciência, através da busca, das reparações. Ele mesmo vai se aprimorando e quando retorna já tem uma bagagem muito maior. Então essa bagagem, essa necessidade, de se melhorar, ela vai sim refletir na existência subsequente. E ele faz uma outra pergunta dentro dessa mesma questão. Pode ser pior? O homem pode cometer numa existência as faltas que não cometeu, na precedente? E eles nos esclarecem. Isso depende da sua elevação. Se não sabe resistir às provas, ele pode ser arrastado a novas faltas, que são uma consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas acusam mais um estado estacionário que um estado retrógrado, porque o espírito ele pode avançar ou parar, mas não recua. Então, sim, eles respondem, que nós podemos cometer novas faltas, mas que essas faltas, elas estão atreladas a essa prova, Então, ele estaciona, ele é como se ele não conseguisse cumprir aquele compromisso aonde ele se colocou. Então, ele estaciona, porque o espírito ou avança ou para. Ele nunca retroage. Então, ele fala que depende da sua elevação, depende da força de vontade que ele se coloca nessa existência em combater aquela dificuldade que ele ainda traz, mas que ele se comprometeu em avançar. E ele sucumbe, porque quando estamos aqui, temos todo esse deslumbramento com o mundo material e podemos realmente cair naquele compromisso no qual a gente assumiu. Então, ele pode ali conquistar novas faltas, mas dentro daquilo, do compromisso que ele tinha de avançar, então ele vai ter que de novo refazer essa lição de casa, vamos dizer assim. É como um aluno, que durante o ano teve a oportunidade do aprendizado e quando ele tem que cumprir a prova no final do ano, ele não alcança ali aquela condição da nota desejada para que ele avance no ano seguinte. Então, ele vai ter que repetir de novo aquele ano para mostrar que realmente ele adquiriu aquele conhecimento. Então, ele vai ter que fazer de novo, passar de novo por aquela situação para que ele possa avançar na série subsequente. É mais ou menos assim. Na questão número 399, Kardec pergunta: as vicissitudes da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e prova para o futuro, segue-se da natureza dessas vicissitudes, pode-se induzir o gênero da existência anterior. Então, aqui ele está questionando, as situações que nós passamos hoje, as nossas tendências atuais, através dela nós conseguimos conhecer as faltas do passado, e eles respondem:
E essa resposta ela é bem explicativa, né? Nós vamos ler ela na íntegra, porque aí já tem toda a explicação que nós necessitamos para essa questão número 399. E eles respondem muito frequentemente, pois cada um é punido por aquilo que pecou. Entretanto, aqui a gente pode trocar, né, o punido por aquilo que pecou, ele vai ser educado naquilo que ele precisa. Então, porque Deus ele não pune. Através dos nossos desafios, nós vamos sendo educados nessa transformação que precisa se operar dentro de nós para que a gente possa avançar. Entretanto, não é preciso fazer disso uma regra absoluta. Então, não existe assim um determinismo de Deus, né? Pecou nisso, vai sofrer naquilo. Então, ele fala entretanto. Então, eles primeiro falam muito frequentemente assim o mas, né? Entretanto, não é uma regra absoluta. As tendências instintivas são um índice mais certo, porque as provas que o espírito suporta tanto são pelo futuro quanto pelo passado. Então aqui tem duas questões, passado e futuro. Então eu posso estar aqui passando, né, por algumas tendências atuais e eu tenho aqui os meus desafios que podem ser do meu passado ou do meu futuro. Quer dizer, pode ser uma expiação ou uma prova. As expiações, elas estão muito atreladas ao nosso passado, né? Então, fazer reparações são frequentemente são as nossas vicissitudes, né? Elas estão muito ligadas a essas expiações. E o nosso futuro mais ligado às provas, né? Para ver realmente se eu vou avançar, se eu aprendi. Por exemplo, eu tenho um compromisso com a paciência, com a tolerância. Quer dizer, é uma conquista que parece que eu já aprendi, mas que eu tenho que reforçar para ver se realmente aprendi. Se eu passar, por exemplo, nessa prova da paciência, é o avanço que eu conquisto para o meu futuro. Então, provas e expiações, ligado ao passado, né, às reparações, aos acertos, aos erros que eu tenho que acertar e às provas que está muito ligado ao meu futuro, à minha melhora, né, ao ganho da minha virtude, da minha renovação. Então, as provas que o espírito suporta são tanto pelo futuro e pelo passado, né? Avançando o termo marcado pela providência para a sua vida errante, o próprio espírito escolhe as provas, às quais ele quer se submeter para acelerar o seu progresso, quer dizer, o gênero de existência que ele crê que é mais apropriado para fornecer os meios, e essas provas que estão sempre ligadas em relação com as faltas que deve expiar. Se triunfa, ele se eleva. Se sucumbe, está por recomeçar. Quer dizer, ele não retroage. Ele estaciona e tem que recomeçar, como exemplo que nós demos de um aluno, né, que não cumpre a jornada durante todo o ano, chega no final, ele tem que mostrar o conhecimento e ele é reprovado. Então, ele tem que recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio e é em virtude dessa liberdade que no estado de espírito ele escolhe escolhe as provas da vida corporal no estado encarnado. Delibera e as cumpre, ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Denegar ao homem o seu livre-arbítrio será reduzi-lo à condição de máquina. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio
E através dessa liberdade que nós escolhemos, né, as provas que devemos suportar, porque quando estamos no plano espiritual, temos plena consciência do que precisamos, né, refazer e nos educar para avançar. Mas quando ele chega aqui na vida corporal, ele perde, né, momentaneamente essa lembrança das vidas anteriores, né, e esse véu que oculta, né, muitas vezes coloca ele no deslumbramento do mundo material. Mas em algumas vezes, né, ele tem essa vaga consciência, né, que são reveladas através de certa circunstância, né, que os benfeitores, os espíritos superiores nos concedem momentaneamente e que tem um fim útil, né, de nos fazer refletir, de nos fazer intuir, de tomar decisões, de mudar os equívocos. Então temos essas vagas lembranças que nos surgem, né, como flash, como sonho, como intuição. Então temos que sempre estar conectados para perceber, né, essas sutilezas que a vida nos aponta. As existências futuras não podem nunca ser reveladas, né? Porque isso depende da maneira que nós vamos cumprir a existência presente. Então, nós não temos que nos fixar nisso, né? De buscar, o que vai acontecer comigo, como que vai ser minha vida daqui a algum tempo. Nós temos que estudar o nosso comportamento e como nós estamos hoje. Quais são as nossas virtudes, os nossos vícios, e nos debruçar em cima disso, porque o nosso futuro depende disso. Então não vai ser revelado para nós o nosso futuro. O nosso futuro ele está atrelado à maneira que a gente se comporta hoje. Então temos que nos melhorar agora, porque é assim que nós vamos estar no futuro. Então é só perceber como que nós estamos nos comportando, quais são as nossas tendências hoje e nos debruçar nessa melhora. Então o esquecimento, né, das faltas cometidas não é um obstáculo, né, ao progresso do espírito. Porque se não tem nenhuma lembrança precisa, né, o conhecimento que deve ter no estado errante é o desejo que tomou de as reparar. Então, quando nós estamos no plano espiritual, nós temos a consciência e o desejo de se melhorar e de reparar essas faltas. E essa consciência interna, né, que vai nos direcionar e que vai nos guiar através da intuição e vão nos dar um pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da nossa consciência, né, que nos é secundada pelos espíritos que nos assistem. Se nós escutamos as boas inspirações que surgem, né, o nosso caminho ele sempre vai ser muito mais assertivo. Se o homem não conhece os atos que cometeu nas suas existências anteriores, ele pode sempre saber o gênero das suas faltas, que tomou o culpado e qual era o seu caráter dominante. Né? A gente não vai saber as faltas que cometeu, mas se a gente olhar para si mesmo e a gente estudar qual é a nossa personalidade, quais são os nossos vícios morais, os nossos vícios materiais, ele pode sim ter uma vaga noção, né, de entender o que ele foi. Então, são por essas tendências atuais, né, as nossas características, né, nós vamos saber se tínhamos ou não as nossas más tendências ou aquilo que nós precisamos nos melhorar. As vicissitudes da vida corporal são ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas do passado, né, como falamos, expiações ligadas ao passado e as provas para o futuro, para a nossa elevação, para o nosso progresso. Elas nos depuram e nos elevam, segundo nós suportamos com resignação e sem murmurar. Então, a maneira que a gente encara os desafios da vida
é que nos vai fazer, nos trazer esse progresso, esse aprimoramento, essa evolução. Porque muitas vezes podemos passar aqui pelas expiações, pelas provas, mas numa condição de reclamação, de afastamento de Deus, de revolta, né? Então isso para nós vai nos causar não nos causa esse adiantamento, né? Então nós temos que observar realmente se temos resignação, se suportamos, né? Sempre as nossas provas, os nossos desafios, confiantes no equilíbrio, na fé, na comunhão com Deus, né? Pedindo inspiração, forças aos benfeitores para que nós possamos caminhar sempre, né, de forma equilibrada diante dos desafios. Então, a natureza das vicissitudes, né, elas têm essa ligação ou com o nosso passado ou com o nosso futuro. Então, alguém será castigado no seu orgulho, né, pela humilhação de uma existência subalterna. O mal rico e o avaro pela miséria. O que foi duro para com os outros pela dureza que suportará. O tirano pela escravidão. O mau filho pela ingratidão dos seus filhos. O preguiçoso por um trabalho forçado e etc. Né? Mas como falamos, isso vai depender muito da evolução de cada um. Isso vai depender muito no que ele precisa se educar. Então não tem um determinismo absoluto, porque muitas coisas se revelam para nós, né, de uma forma para que a gente desperte. Então que nós prestemos atenção hoje, né, na importância da busca do autoconhecimento, de nós nos observarmos, para que possamos identificar os vícios, né? Os vícios morais, os vícios materiais, os nossos comportamentos equivocados, né? E buscar constantemente, né, a nossa transformação moral, né? A busca constante e contínua, né, do nosso aprimoramento, da nossa melhora e da nossa transformação, porque o nosso futuro depende do que nós estamos fazendo nessa existência atual. Uma excelente semana a todos e espero, né, que essas reflexões possam nos auxiliar na busca constante da nossa condição de espíritos imortais que somos, buscar sempre a melhora. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.